Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus, esse Deus glorioso, todo-poderoso, merecedor de honra e glórias, de louvor, esse Deus lindo, venha abençoar a vida de cada um. Hoje eu quero falar um pouquinho de Mateus capítulo 10. Mas escreve no canal, deixa um joinha, para que outras pessoas possam estar também assistindo esse vídeo. Isso é muito importante. E eu tenho certeza, querido, que esse Deus glorioso, Salvador, Libertador, vai nos abençoar grandemente. Irmãos, o meu canal, eu não falo de política, eu não falo de pessoas, eu não falo de nada daquilo que não seja a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele está voltando para buscar a sua igreja. E nós não devemos perder nosso tempo com conversinha alheia, com diz que me diz, com fofoquinha de internet. Mas eu estou vendo hoje algo muito errado acontecendo no mundo. Nós devemos amar o nosso ser humano. Não brigar, não ficar discutindo na rua por causa de quem vai ganhar, quem deixa de ganhar. A Bíblia nos relata que as coisas acontecem só quando Deus permite. Deus, ele sabe de todas as coisas. Qual é o nosso dever? É orar e clamar a Deus para ele colocar na presidência a pessoa certa. E ele sabe quem é a pessoa certa para colocar na presidência. Porque Deus quer que o nosso Brasil prospere. Deus quer que o nosso Brasil voe, vá em frente, tenha muitos empregos para as pessoas que necessitam, não é verdade? Então Deus, ele vai fazer a coisa certa. Eu gostaria de pedir, não briguem por causa de política, não perca a amizade por causa de política. Faça a sua parte e deixa aquele que quer fazer outra parte, e ao contrário, seja lá o que for, ele fazer a vontade dele. Porque nós não mudamos pensamento, mas Deus muda, Deus trabalha. Mas você precisa entender que não é com briga, não é com violência que você vai conseguir isso. Eu vi esses dias um comentário sobre um lugar aí que aconteceu uma briga por causa de política, sabe? A ponto de sair alguém morto, uma guerra, sabe? A gente não deve fazer isso, porque Deus está no controle de tudo. A Bíblia fala que Deus está no controle de todas as situações, porque se não fosse Deus em nossas vidas, o que seria de nós hoje? O que nós estaríamos fazendo hoje? Se não fosse Deus, poderia nem estarmos aqui mais. Então vamos respeitar lado esquerdo, lado direito. Vamos respeitar, porque tanto o esquerdo, tanto o direito, Jesus ama. Deus veio por todos. Ele quer que todas as almas se salvem. Não importa aonde a pessoa vai, aonde a pessoa deixa de ir. Deus, ele tem poder para ir lá no abismo e tirar aquela pessoa e salvar. Então eu quero dizer, meus amados, meus amigos, olha, aqueles que estão brigando, discutindo por causa de política, não briguem mais. Não faça isso, porque você está prejudicando a sua vida e desagradando a Deus. Porque Deus é amor. E tudo está no controle de Deus. Deus, ele está no controle, meus irmãos, de todas as coisas. Ele é soberano e está no comando da nossa vida. Nós não devemos temer, mas confiar em Deus. É Ele quem dá a solução para todas as coisas. O nosso dever é orar, é pedir a Deus e colocar a situação nas mãos do Senhor Jesus. Porque Ele tem, viu, amado, poder nos céus e na terra. Ele tem o domínio de todas as coisas. A palavra de Deus
nos fala e nos afirma que Deus ele é a rocha eterna e não se abala. Diz em Isaías capítulo 26, no verso 4. Nós temos que confiar no Senhor, somente no Senhor. Ele tem o domínio sobre os céus e a terra. Para Deus, meus irmãos, não existe o impossível. Tudo é possível. Não existe o difícil. Para Deus tudo é possível. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus, ele está no controle de tudo. Somente Deus. Então, para que brigar? Para que discutir? Para que fazer baderna? Porque Deus está no controle de tudo. Aquele que vai subir a presidência é aquele que Deus enviar. Porque Deus está no controle de tudo. Nada acontece sem a permissão de Deus. Deus conhece nossos corações. Deus conhece nosso desejo. Deus sabe o que nós precisamos. Entendeu? Então creia no poder de Deus e faça o certo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus está voltando. Ele vai vir buscar um povo limpo, lavado, remido pelo sangue dele. E não vai ter desculpa naquele dia. Porque você sabe e conhece a palavra de Deus e faz o errado. Não vai ter desculpa para ninguém. Procura fazer o certo. Procura em busca da palavra de Deus, em busca de Jesus Cristo, porque só Ele e mais ninguém vai te salvar. Mais ninguém. Só Jesus. E a palavra do Senhor Jesus Cristo nos fala também, em Mateus capítulo 10, no verso 29, 31, diz assim: nada acontece sem a permissão de Deus. Fica essa palavra para todos aqueles que vivem procurando problemas. Não adianta você brigar, discutir, porque Deus está no controle de tudo. Deus vai fazer a vontade dele. Ore a Deus e jejue pelo Brasil. Mas não briguem, porque Deus não se agrada. Deus não se agrada disso, tá bom? Jesus chamou seus discípulos e ele não os esboçou, nem forçou ou pediu para serem voluntários. Ele os escolheu para servi-lo de uma maneira especial. Cristo nos chama hoje. Ele não torce nossos braços, ele não nos obriga a fazer algo que não queremos. Podemos escolher nos ajuntar a Ele ou ficar para trás. Quando Jesus Cristo nos chama para segui-lo, como você responde a Ele? A lista dos 12 discípulos de Jesus não nos dá muitos detalhes. Provavelmente porque não havia muitos detalhes impressionantes para contar. Jesus chamou pessoas de todas as classes sociais, pescadores, ativistas. Jesus chamou político, coletores de imposto. Ele chamou pessoas comuns e líderes incomuns, ricos e pobres, educado e sem educação. Hoje muitas pessoas pensam que apenas certas pessoas são adequadas para seguir a Cristo. Mas essa não é a atitude própria do nosso Mestre. Deus pode usar qualquer pessoa, não importa quão insignificante ela pareça. Quando você se sentir pequeno e inútil, lembre-se de que Deus usa pessoas comuns para fazer o seu trabalho extraordinário. Bartolomeu, provavelmente outros nomes, como Natanael, que encontramos em João, capítulo 1, no verso 45 e 51, Tadeu também é conhecido como Judas, irmão de Tiago, e os discípulos também
estão listados em Marcos, capítulo 3 e 16, Lucas 6, 14, 16 e Atos, capítulo 1, verso 13. Simão, o cananeu, provavelmente era membro do Zelote, um partido político radical que trabalhava para a derrubada violenta do domínio romano em Israel. Lucas o chama de Simão, Zelote. Você pode ver em Lucas, capítulo 6, verso 15 e Atos 1, 13. No capítulo 5, no verso 6, diz assim: porque Jesus não enviou os seus discípulos aos gentios e os samaritanos. Gentio é qualquer pessoa que não seja judeu. O samaritano era uma raça que resultou de casamento misto entre judeus e gentios após o cativeiro do Antigo Testamento. Jesus pediu aos seus discípulos que fossem apenas aos judeus, porque ele veio primeiro aos judeus. Romanos capítulo 1, verso 16. Deus os escolheu para contar ao resto do mundo sobre ele. Os discípulos e os apóstolos judeus pregaram o evangelho de Cristo ressuscitado em todo o Império Romano, e logo os gentios estavam entrando na igreja. A Bíblia ensina claramente que a mensagem de salvação de Deus é para todos, para todas as pessoas, independente de raça, sexo, origem nacional. Gênesis 12, 3, Isaías 25, 6, 56, 3 e 7. Malaquias, você vê também, no capítulo 1, no verso 11, Atos 10, 34 e 35, Romanos 3, 29 e 30 e Gálatas 3 e 28. Capítulo 10, no verso 7, os judeus estavam esperando que o Messias inaugurasse o seu reino. Eles esperavam por um reino político e militar que os libertaria dos domínios romanos e traria de volta os dias de glória sobre Davi e Salomão. Mas Jesus estava falando sobre o reino espiritual, o Evangelho. E hoje nós podemos dizer que o reino de Deus está próximo. Jesus, o Messias, já começou o seu reino na terra, nos corações de seus seguidores. Um dia o reino será totalmente realizado. Então o mal será destruído e todas as pessoas viverão em paz, umas com a outra. Jesus deu aos seus discípulos um princípio para guiar suas ações. Enquanto ministravam a outros de graça, recebeste de graça, dai, porque Deus nos deu a sua bênção e devemos dar generosamente aos outros. Nós devemos dar aos outros do nosso tempo, o amor, compaixão e ajudar aqueles que precisam. Aqueles que ministram devem ser cuidados, porque os discípulos, eles não cobravam para pregar o evangelho, para fazer uma oração. Eles recebiam ajuda, alimento para poder sobreviver e continuar pregando o evangelho. Isso não é uma troca, isso é amor, é compaixão, é o que nós devemos ter, que muitos hoje não têm. Amor e compaixão, e pregar o evangelho, sair como os discípulos saíam, sem alforje, sem dinheiro, sem nada, porque eles eram alimentados por aqueles que ouviam a palavra de Deus. E uma coisa você pode ter certeza:
Nunca faltou nada para os discípulos, porque Deus sempre supriu as necessidades deles, porque Deus sempre concedeu a eles o que eles precisavam. Então, muitas pessoas hoje desacreditam, muitas pessoas hoje não acreditam nas coisas de Deus, porque prefere acreditar no mundo, nas coisas ruins que o mundo oferece. Começa a crer no poder de Deus, começa a acreditar em Jesus Cristo. Você vai ver que sua vida vai mudar. Volte, aquele que estão distante dos caminhos do Senhor, para Cristo, porque Cristo é o Salvador. E Jesus está voltando, meu irmão. Jesus está voltando. Vem buscar um povo limpo, um povo lavado, um povo redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Aos discípulos podiam esperar comida e abrigo em troca de serviços espirituais. Agora, quem ministra para você, certifique de cuidarem dos pastores, daquele que trabalha verdadeiramente na obra do Senhor, aqueles que vivem pela obra do Senhor. Então, nós, você, temos que ajudar para que ele continue sobrevivendo, pregando o Evangelho, ganhando almas para Jesus. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 9 e 10. 1 Timóteo 5,17. O relato de Marcos, no capítulo 6, verso 8, diz para pegar uma bengala. Em Mateus e Lucas 9,3 dizem para não. Jesus pode ter querido dizer que eles não deveriam levar um par extra de sandália, bengala, bolsa. Em qualquer caso, o princípio era que eles deveriam sair pronto para o trabalho e viajar livres de excesso e de bens materiais. Porque Jesus disse aos seus discípulos para sacudir a poeira dos pés, se uma cidade ou casa não recebesse. Ao deixar as cidades gentias, os judeus piedosos frequentemente sacudiam a poeira dos seus pés, para mostrar a separação das práticas gentias. Se os discípulos sacudiram a poeira de uma cidade judaica de seus pés, isso mostraria a sua separação dos judeus, que rejeitaram seu Messias. Esse gesto era para mostrar às pessoas que elas estavam fazendo uma escolha errada, que a oportunidade de escolher Cristo poderia não se apresentar novamente. Você é receptivo ao ensino de Deus? Se você ignorar aos fariseus, Espírito, seria como você pode não ter outra devastadora oportunidade. E a única esperança, a cidade de Sodoma e Gomorra, recorrer foram a seu destruída para proteção. Podemos enfrentar por causa de sua maldade, hostilidade, Gênesis semelhante 24 e 25, como os discípulos, aquele que rejeitarem o Evangelho, ao ouvi-lo, a palavra de Deus, ficarão em situações pior do que as pessoas iníquas dessa cidade destruída que nunca ouviram o Evangelho. Os fariseus seria como lobos, devastadores. A única esperança dos discípulos seria recorrer a seu pastor para proteção. Devemos enfrentar hostilidade semelhante como os discípulos enfrentaram. Não devemos ser como ovelha em nossas atitudes, mas sensatos e prudentes. Não devemos ser peões ingênuos
mas também não devemos ser coniventes, enganosos. Devemos encontrar o equilíbrio entre a sabedoria e a vulnerabilidade para realizar a obra de Deus. Mais tarde, os discípulos passaram por essas dificuldades. Atos capítulo 5, 40, 12, 1 e 3. Não apenas de fora, governos, tribunais, mas também de dentro, amigos e famílias. Capítulo 10, 21. Viver para Deus, muitas vezes, traz perseguições, mas com ela nós vemos a oportunidade de contar as boas novas de salvação. Em tempos de perseguições, podemos estar confiantes, porque Jesus venceu o mundo. Em João 16:33. E aquele que perseverar até o fim serão salvos. Mateus 10:22. Jesus disse aos discípulos que quando preso por pregar o evangelho, eles não deveriam se preocupar com o que diziam em suas defesas. O Espírito de Deus falaria por meio deles. Essa promessa foi cumprida em Atos capítulo 8, 14. Em outros lugares, alguns pensam ironicamente, porque pensam que nós não temos que nos preparar para pregar o Evangelho. A Escritura ensina, entretanto, que devemos fazer declarações cuidadosamente preparadas e ponderadas em Colossenses capítulo 4 e 6. Jesus está nos dizendo para não pararmos de nos preparar, mas para pararmos de nos preocupar. Nós devemos estar sempre preparado e não se preocupar. Entregar tudo nas mãos de Deus, porque é Deus que está em nossa frente, guiando os nossos passos. Capítulo 10 de Mateus, no verso 22, nos diz assim: perseverar até o fim não é uma forma de ser salvo, mas a evidência de que uma pessoa está realmente comprometida com Jesus é persistência, não é um meio de ganhar a salvação, é o subproduto de uma vida verdadeiramente devota. Beelzebul também era conhecido como o Senhor das moscas. E o príncipe dos demônios, os fariseus, acusaram Jesus de usar o poder de Beelzebul para expulsar demônios. Vê em Mateus 12, 24. O bem, às vezes, é rotulado de mal. Se Jesus, que é perfeito, foi chamado de mal, seus seguidores devem esperar que acusações semelhantes seja dirigida a eles. Mas aqueles que perseverarem serão justificados. Capítulo 10, 22 de Mateus. Em Mateus 10, 29 e 31, Jesus disse que Deus está ciente de tudo o que acontece, que até os pardais e você é muito mais valioso para Ele do que eles. Você é tão valioso que Deus enviou o seu único filho para morrer por você. Em João 3,16. Porque Deus dá tanto valor a você, você nunca precisa temer ameaças pessoais ou provações difíceis. Ele não podem abalar o amor de Deus ou desalojar o seu espírito de dentro de você. Isso não significa, no entanto, que Deus vai tirar todos os seus problemas.
Mateus 10,16. O verdadeiro teste de valor é o quão bem algo se mantém sobre desgaste e o estresse da vida cotidiana. Aquele que se levanta apesar dos seus problemas, ele tem um valor duradouro e receberão grande recompensa. Mateus 10:32. Qualquer um que confessar, reconhecer Jesus Cristo publicamente, a fé nele, ou declarar fidelidade a ele, será reconhecido por Cristo diante de seu Pai nos céus. Os seguidores de Jesus enfrentaria tribunais terrenos onde teria que alegar publicamente pertencer a Jesus Cristo, geralmente por sua conta e risco. Mateus 10, 17 e 25. Os discípulos genuíno sempre envolve o reconhecimento de Jesus Cristo, quer enfrentamos ou não pressão e perseguição. Mateus 10, 34. Jesus não veio para trazer o tipo de paz que encobre diferenças profundas, apenas por causa da harmonia superficial. E divergências surgirão entre aqueles que escolhem seguir a Cristo e aquele que não fazem. No entanto, podemos esperar o dia em que todos os conflitos serão resolvidos. O compromisso cristão pode separar o amigo e entes queridos. Família, ao dizer isso, Jesus não estava encorajando a desobediência aos pais ou conflito em casa. Em vez disso, ele estava mostrando que sua presença exige uma decisão, porque alguns seguirão a Cristo e outros não. Os conflitos surgirão inevitavelmente na medida que nós pegamos a nossa cruz e seguimos a Jesus verdadeiramente. E nossos valores morais e objetivos nos separarão dos outros. Cristo nos chama para uma missão maior do que encontrar o conforto e tranquilidade nesta vida. O amor à família é uma lei de Deus, mas mesmo esse amor pode servir para servir a si mesmo e ser usado como desculpa para não servir a Deus ou não fazer o seu trabalho. Não negligencie com a sua família. E lembre-se que o compromisso com Deus é ainda mais importante. Deus, ele deve ser a sua primeira prioridade. Tomar nossa cruz é seguir Jesus. Significa estar disposto a se identificar publicamente com Ele, experimentar certas oposições e estar disposto a enfrentar até mesmo o sofrimento e a morte por sua causa. Este versículo é uma declaração positiva e negativa. Da mesma verdade, o apego a esta vida pode fazer com que percamos o melhor de Cristo, neste mundo e no próximo. Quanto mais amamos as recompensas desta vida, lazer, poder, popularidade, segurança financeiras, mais descobrimos o quão vazio eles realmente são. A melhor maneira de aproveitar a vida, portanto, é afrouxar
nossos apegos gananciosos às recompensas terrenas para que possamos ser livres para seguirmos a Cristo. Ao fazer isto, herdaremos a vida eterna e começaremos imediatamente a experimentar os benefícios de seguir a Cristo. O quanto amamos a Deus pode ser medido pela forma como tratamos os outros. O exemplo de Jesus de dar um copo de água fria a uma criança com sede é um bom modelo de servirmos altruísta. Uma criança geralmente não pode ou não quer retribuir um favor. Deus nota cada boa ação que fazemos ou não fazemos, como se fosse Ele quem a recebesse. Existe algo altruísta que vocês podem fazer por outras pessoas hoje, embora ninguém mais possa ver você, mas Deus notará tudo o que nós fazemos nessa terra. E que Deus ele venha abençoar você, que você venha compreender a palavra de Deus e seguir a Jesus verdadeiramente em espírito e verdade, porque não existe outro caminho. O único caminho é Cristo, somente Ele que nos leva à salvação. E Jesus está voltando para buscar a sua igreja, um povo lavado e redimido pelo sangue de Jesus, um povo que crê, um povo que acredita, um povo que obedece às leis de Deus e segue a Ele até o fim, amando a Deus acima de tudo e de todas as coisas e fazendo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.